Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Paz, meus amados, uma boa noite, Deus abençoe. Amém. Espero que tenham tido um domingo maravilhoso, né? Com os familiares, na presença do Senhor. E mais um culto abençoado, né? Hoje, domingo, o culto da família. Estamos em família, cada qual no seu cantinho, mas todos em família, para estar ouvindo a palavra do Senhor. E vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Paizinho querido, eu te agradeço, Senhor Deus, nesse momento, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem suprido todas as nossas necessidades. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelo pão na nossa mesa, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teto sobre nossa cabeça. Oh, Deus, pelo travesseiro, Senhor Deus, que podemos nos aconchegar, Senhor Deus, nas noites, Pai amado. Muito obrigado. Como o Senhor tem sido zeloso, Pai, em cada detalhe, Senhor Deus. Paizinho querido, eu peço por cada um, Senhor Deus, por cada família que está nos assistindo. Pai, que o Senhor possa estar guardando, Senhor Deus, suprindo a necessidade deles também, Senhor Deus. Paizinho querido, eu peço, Pai, em nome de Jesus, sê conosco, Papai. Sê conosco, Senhor Deus, com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos compartilhar com mais um trechinho da palavra do Senhor? Amém? Está no livro de Eclesiastes. Um livro, é uma passagem bem conhecida. Logo depois do livro de Provérbios, vem Eclesiastes, o capítulo é de número 3, tá bom? Eclesiastes 3, e o verso é a partir do número 3, 1. E é muito conhecida essa passagem. Todas as passagens que eu tenho, que Deus tem colocado no meu coração, são passagens tão conhecidas, sabe? Mas eu tenho buscado muito em Deus palavras de esperança, sabe? A palavra de paz. E foi o que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Essa palavra é muito forte, não é? É o que nós estamos vivendo por esses dias. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E é uma palavra que traz aos nossos corações isso. Eclesiastes foi escrito há 450 anos antes de Cristo. Nós estamos em 2020 pós-Cristo. E parece que foi escrito ontem, né? Parece que essa passagem foi escrita no dia 20 de março, quando foi decretada a pandemia e quando foi decretado o fique em casa. Ali foi nos podado de nos abraçar, de nos tocar. E como é lindo, como Deus é maravilhoso e tremendo, que lá, desde esse tempo, o tempo que foi escrita a Bíblia, por homens inspirados por Deus, quando ele diz aqui, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. É esse tempo que nós estamos passando, mas no início ele já começa dizendo, isso é tempo determinado por Deus. Isso é tempo que Deus determinou. Eu não sei o quanto tempo vai demorar, nós não sabemos, mas nós sabemos só que esse tempo está no propósito de Deus. Então, como no último versículo diz, tempo de guerra e tempo de paz. É tempo de nós não nos abalarmos, é tempo de nós estarmos em paz. Porque é tão bom abraçar, né? Mas aqui até isso, o Senhor teve esse cuidado de colocar. E como a Bíblia é atual, parece que ela é escrita a cada dia, por cada situação que passamos. E eu louvo a Deus por esse Deus maravilhoso, louvo por essas palavras de esperança. Tudo vai dar certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Há tempo para todas as coisas, né, meus amados? E eu quero te incentivar agora a pegar a sua oferta e o seu dízimo. E nesse instante nós vamos orar a Deus para que Ele venha suprir todas as nossas necessidades. Eu creio que você, assim como eu, já separou a sua oferta, o seu dízimo, já orou até por elas, mas nesse instante nós vamos consagrar
Porque tudo aquilo que nós entregamos, consagramos a Deus, Ele toma nas suas mãos. E aí, quando Deus toma nas mãos, aquilo que nós nem imaginamos acontece. Eu creio isso, porque nós temos vivido isso na nossa vida financeira também. E eu peço em nome do Senhor Jesus que você venha viver isso. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai. Pai amado, Pai querido, nesse instante nós te louvamos, Sim. te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor. E nós apresentamos as nossas ofertas, Senhor, uma oferta de gratidão, de amor, de respeito, de reverência a Ti, Senhor, e de obediência à Tua palavra. Por isso recebe sim o nosso dízimo, recebe a nossa oferta e cumpra, Senhor, todo o Teu querer sobre as nossas vidas financeiras. Cumpra aquilo que o Senhor já determinou, como nós lemos na palavra, tudo é determinado por Ti, Senhor. E aquilo que nós passamos é porque o Senhor permite, aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos é porque é permissão do Senhor. Por isso eu lhe peço, receba a nossa oferta, o nosso dízimo e cumpra em nós a Tua palavra. Sim. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, né, meus amados? Glória a Deus. Nesse instante, no mesmo temor a Deus, no mesmo desejo de louvar, glorificar, exaltar o nome de Deus, nós vamos louvar. A Mari tem se disposto a nos ajudar nesse período de quarentena. Nós estamos juntos como família, fazendo esse culto, louvando, glorificando a Deus. Então você agora na sua casa, louve a Deus também, glorifique o nome do Senhor, assim como nós vamos fazer aqui na nossa casa. Amém? Aleluia, glória a Deus. O nome dessa canção é Deus Proverá. E nós temos vivido dias onde Deus tem provido todas as coisas. E essa música fala que ainda que o azeite e a farinha nos falte, Ele está cuidando de tudo. Ele proverá. E esses dias, enquanto eu ministrava essa canção ali no meu quarto para o Senhor, Ele me fez lembrar de todas as vezes que eu chorei, de todas as vezes que me faltou, né, azeite e farinha, mas que Ele proveu. Então Deus está cuidando de tudo, sabe que nesse momento Ele está cuidando de tudo, que você possa trazer à memória tudo aquilo que Ele tem feito, todas as bênçãos que Ele tem derramado, e tenha essa certeza de que Deus proverá todas as coisas. Diga isso pro irmão que está do teu lado, Deus proverá. Amém? Vamos declarar isso? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu
Deus proverá. Glória a Deus. Louvor abençoado. Espero que você tenha sido impactado por esse louvor e que Deus tenha recebido também o seu louvor, a sua adoração. E como louvor tem esse propósito, né, de mudar o ambiente, para que a palavra flua. Espero que, assim como o ambiente aqui já está tomado pela presença de Deus, na sua casa também, esse ambiente esteja tomado para nós compartilharmos da palavra. E Deus possa falar conosco de uma maneira tremenda essa noite. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Amém? Se você achou, acompanhe comigo. Diz assim, Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nesse instante nós te louvamos, te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. E nós lemos um texto da tua palavra, e o que nós lhe pedimos é que seja o Senhor a nos abençoar, ó Pai. Coloque em nosso coração, coloque em nossa boca aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Espírito Santo quer falar para a tua igreja. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Esse texto de Filipenses é um texto de uma carta que Paulo está na prisão. Paulo está preso, aguardando o seu julgamento, não sabia se ia viver ou morrer em função do Evangelho de Cristo. E ele, com carinho, com amor, com temor muito grande, em função dos irmãos da igreja de Filipos, ele escreve essa carta. E nessa carta, no contexto todo dela, você nota uma preocupação de Paulo em que as pessoas tenham entendido o Evangelho e realmente pratiquem o Evangelho. E aí nós vemos no versículo 12, onde ele inicia com uma preocupação bastante grande, ele diz: de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. O que ele está dizendo? Era uma igreja que aquilo que foi ensinado, aquilo que foi colocado mediante a palavra de Deus para os membros daquela igreja, Paulo observava que eles atendiam o chamado, que eram crentes, fervorosos, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, porque Paulo estava ali. Paulo estava ali e observava a vida de cada um deles e via que realmente houve uma mudança. As pessoas tinham um comportamento diferente, as pessoas se tratavam de maneira diferente, as pessoas tinham absorvido o Evangelho, estavam praticando o Evangelho. Isso deixou Paulo assim muito feliz. Ele se agradava de ver isso nos irmãos. E aí quando ele lança essa carta, ele fala: assim como vocês obedeciam na minha presença, agora muito mais eu espero que vocês obedeçam na minha ausência. E é isso que o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês. Que o Espírito Santo, ele quer que nós sejamos homens e mulheres que não tenhamos o cumprimento da palavra porque alguém está nos olhando. Ah não, olha, agora o pastor vai vir aqui em casa hoje, então deixa tudo arrumadinho, você não fala alto, a gente não vai brigar aqui em casa. A gente tem um comportamento porque alguém está nos olhando ou alguém está presente, então nós mudamos um comportamento, aquele comportamento que agrada aquela pessoa que está nos olhando. Isso não é evangelho, isso não tem, o fundamento básico do evangelho não é esse.
de nós fazermos as coisas porque alguém está nos olhando, porque nós temos medo do que vão falar, nós temos uma preocupação daquilo que vão pensar da gente. Por isso que Paulo está dizendo, olha, assim como vocês agiam na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ajam dessa maneira, pratiquem o Evangelho, aquilo que vocês aprenderam da palavra, os mandamentos, os ensinamentos, coloquem em prática. Isso vai fazer com que a vida de vocês seja uma vida frutífera. A vida de vocês seja uma vida que venha agradar a Deus em todas as circunstâncias. E nós sempre vamos colher esses frutos. Quando nós praticamos aquilo que a palavra nos orienta, nós temos o fruto dessa obediência. E são frutos agradáveis, frutos, né, que agradam tanto a nós quanto as pessoas que estão à nossa volta. Por isso essa preocupação tremenda de Paulo, dizendo, olha, de sorte, né, que bom, meus amados, né, com aquele carinho, que assim como vocês obedecem na minha presença, faça muito mais ainda na minha ausência. E aí ele diz, assim também operai, em algumas versões está, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Olha a preocupação de Paulo, que primeiro que ele já havia ensinado, a vossa salvação. A salvação já é nossa, é algo adquirido, não por méritos, mas pela misericórdia de Deus. Jesus, ele nos deu a salvação. Você e eu não tínhamos mérito nenhum, nós não fizemos nada para alcançar essa salvação e nem poderíamos fazer algo para ter a salvação em Cristo Jesus. Mas quando nós o aceitamos, o sacrifício na cruz do Calvário foi feito por nós. E feito uma única vez. Nós somos comprados por esse sangue. Então essa salvação, ela é nossa. Você, mas agora eu tenho que ser certinho porque eu vou alcançar a salvação. Não, você aceitou Jesus, a salvação já é sua. Agora o que Paulo está dizendo é que nós agora temos que operar. Sabe, significa nós temos que desenvolver, nós temos que trabalhar, nós temos que melhorar, aperfeiçoar essa salvação que está em nós, que isso nós chamamos de santificação. O que eu posso fazer, né, para aperfeiçoar a minha salvação é me santificando, porque quanto mais eu me santifico, mais eu me aproximo de Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho, nós nos aproximarmos o quanto mais de Jesus. Quanto mais eu me santifico, quanto mais eu opero essa salvação que há em mim, essa convicção que eu tenho da salvação, eu vou buscar aquilo que agrada a Jesus, eu vou me aperfeiçoando, me aproximando de Jesus. É isso que Paulo estava dizendo, olha, agora, nessa obediência, vocês são obedientes, vocês sabem o que aprenderam, então coloquem em prática e façam, né, trabalhem para a salvação de vocês. Não que esse trabalho vai lhe dar a salvação você já tem. É que esse trabalho que nós fazemos de santificação nos aproxima de Jesus e muito mais do que isso, ele espelha em nós o caráter de Cristo. Quando nós buscamos a santificação, quando nós trabalhamos, nós desenvolvemos a salvação que já é nossa, nós praticamos o Evangelho. E aí as pessoas que estão à nossa volta, elas vão sentir essa diferença em nós. Porque muitos acabam não praticando esse desenvolvimento da salvação. Vão na igreja, têm a salvação, louvam, glorificam, exaltam a Deus. Quando voltam para suas casas, são pessoas totalmente diferentes do que eram na igreja. São pessoas totalmente diferentes no seu trabalho do que quando é na igreja. Então esse não é um testemunho que agrada. Por isso que Paulo está dizendo, olha, agora, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, vocês vão ter que ser o testemunho do Evangelho. Eu não vou estar com vocês, assim como Cristo não estava mais com eles. Mas aquilo que Cristo ensinou, eles absorveram, eles praticavam. E as pessoas se rendiam a Jesus pelo testemunho, não somente de palavras, mas pelo testemunho de vida desses homens, desses apóstolos, assim como foi com Paulo. E é isso que ele está orientando, olha, eu estou preso, eu não sei nem se eu vou sair dessa prisão, mas vocês que absorveram, que foram ensinados nessa palavra, nessa doutrina da presença do Espírito Santo de Deus, então pratiquem ela agora. E vocês vão fazer isso com muito temor, com muito amor. Porque quando nós entendemos a salvação e nós absorvemos a salvação, então nós sabemos, eu não merecia, mas eu recebi a salvação de Cristo. Eu não tinha mérito algum nisso, mas Ele me salvou, Ele me tirou desse lamaçal e agora as minhas vistas se abriram, meu coração se abriu. Então agora eu recebo tudo aquilo que o Espírito Santo tem para mim e eu começo a praticar isso. E é isso que ele está falando de desenvolver
a salvação. É nós entendermos ela e cultivarmos, assim como nós cultivamos uma planta, que você recebe uma semente e você coloca numa terra fértil, e você vai lá e cuida para que nenhuma erva venha, se você coloca uma aguinha e você vai cuidando, ela vai desenvolvendo e vai dar frutos. E quando nós desenvolvemos a salvação que há em nós, esse desenvolvimento da salvação, essa santificação que nós buscamos, ela vai gerar frutos também. Quantas pessoas que talvez você tenha já falado de Jesus, quantas pessoas que talvez as pessoas tenham visto as suas ações, o seu comportamento, a mudança de caráter que houve em você, e isso foi gerado nela uma semente, e ela hoje está dando os frutos em função daquilo que você fez. É isso que Paulo está dizendo, que aquelas pessoas agora, assim como eu e você, temos que fazer. Quando nós entendemos a palavra, quando nós recebemos uma orientação através de um pastor, através da sua igreja, quando você lê a palavra de Deus e você tem a convicção da salvação que você já recebeu, não por mérito, mas pela graça de Jesus, e aí você começa a trabalhar essa salvação que há em você para que outras pessoas possam desfrutar disso também. Porque a salvação ela é nossa, mas quem desfruta daquilo que nós mudamos em função da salvação são as pessoas que estão à nossa volta. Quantos casamentos que muitas vezes estavam para serem dispersos, separados, e aí as pessoas voltam a Jesus e voltam ao Evangelho, se transformam e aquelas pessoas se unem novamente, um casamento fica sólido, fortalecido. Quantas famílias que não tinham comunhão, e quando as pessoas começam a entender o Evangelho, começam a se quebrantar, começam a entender que havia uma situação maligna para que aquilo a família fosse dispersa, fosse destruída. E aí começa a praticar o Evangelho, começa a trabalhar a sua salvação, começa a desenvolver a sua salvação, e as coisas acontecem de maneira harmoniosa. Deus se agrada disso. Era isso que Paulo estava dizendo nessa carta para eles e está falando para mim e para você. E aí ele vai mais longe, ele continua, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia é muito clara que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Então, quando você recebeu uma mensagem, uma palavra, às vezes um convite para ir numa igreja, a forma como você se converteu é porque Deus já tinha te escolhido para isso, Deus já tinha feito um plano para a sua vida. E aí você vai e ouve a palavra. Então, existe todo um processo, um trabalhar de Deus para a sua vida. Creia nisso. Que tudo que você, você tem lido, você tem visto, você tem mudado, é um querer de Deus para a sua vida. E, consequentemente, Ele começa a operar através da sua vida. Então, tudo aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, e principalmente aquilo que você faz, é porque é um plano de Deus, é algo que Deus já preparou para que você vivesse nessa terra. E quando nós entendemos isso, nós não desprezamos a palavra. Quando nós entendemos isso, nós somos agradecidos de uma maneira tremenda. Nosso coração se agrada porque em meio a milhares e bilhões de pessoas, Deus nos escolheu e Ele quer transformar para que nós, além da vida eterna que Ele já nos concedeu, nós tenhamos uma vida abençoada nessa terra. Nós possamos mudar e nós possamos ser testemunho para as outras pessoas. Porque o Evangelho, ele é feito de testemunho. Como é que o Evangelho se propaga na terra? Através de pessoas que falam do Evangelho e vivem o Evangelho, e as outras pessoas vão vendo e vão se contagiando com isso. E esse testemunho vai gerar frutos. Por isso que hoje o mundo inteiro está espalhado de milhares e milhares de cristãos. Por quê? Porque houve pessoas, assim como eu e você, comprometidas em levar o Evangelho, em viver o Evangelho, para que isso seja um bom testemunho, tanto na nossa casa, quanto no nosso trabalho, em todo lugar que nós vamos andar. A palavra de Deus diz que nós temos que ser um testemunho vivo do Evangelho. Então, o testemunho vivo é aquele que, aonde quer que você vá, as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente, vão sentir algo diferente. E esse algo diferente é o Evangelho. É aquele Evangelho de Cristo que nos muda, que nos transforma, que nos capacita. Por isso que ele diz que todo esse operar vem de Deus, porque é plano de Deus que nós estejamos alinhados com Ele. E aí ele diz algo que para nós é de suma importância: fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas.
Porque, meus amados, obedecer é um ato que muitas vezes ele pode ser feito de uma maneira agradável, uma maneira sincera, e muitas vezes não. Eu posso falar para o meu filho, filho, faça tal coisa. Ele, pai, não quero. Não, vai fazer, porque senão eu vou te fazer isso, aquilo. Então ele faz por medo de ser repreendido, por medo de levar um castigo, por medo de perder alguma coisa. Então acaba fazendo. Então, tá vendo? Foi obediente. Mas foi obediente com medo, foi obediente não de coração. E é isso que Deus espera que nós façamos. Quando Ele diz, olha, faça tudo sem murmurar e sem contenda, sabe? Você vai fazer um trabalho na obra de Deus, ou você está mudando alguma coisa na sua vida por amor a Deus, não murmure, não entre em contendas. Essa contenda que ele fala, muitas vezes nós que aceitou a Jesus, você vai na sua casa e só você é crente. Mas aí você quer colocar, sabe quando a gente fala colocar para a goela abaixo aquilo que você tem uma convicção para os outros? Isso não funciona. Essa contenda, esse choque, sabe, esse choque de opiniões, de informações não funciona. O que vai funcionar são exatamente o nosso proceder, a nossa forma de apresentar o Evangelho de uma maneira que eu me apresento como Evangelho. Porque as minhas mudanças vão impactar as pessoas que convivem comigo. A minha mudança vão fazer com que as pessoas entendam que realmente existe algo, um espírito que nos contagia, que nos transforma, que nos liberta, que nos deixa livres para viver uma vida plena. Quando ele diz, fazei todas as coisas, não é algumas coisas, todas sem murmuração e nem contenda. E como é difícil nós fazermos isso na íntegra. Sabe, todas as coisas, que nem uma pessoa, eu sou crente em Cristo Jesus, aceitei Jesus, agora sou uma nova criatura. Então você vai trabalhar, trabalhe, sabe, com prazer de trabalhar. Se vai fazer alguma coisa, faça com prazer. Pedir para você fazer alguma coisa, está no seu alcance, você tem condição de fazer, faça, agradando. Seja, puxa, sua esposa pediu fazer alguma coisa, faça. Seu marido pediu fazer alguma coisa, faça. É algo que não fere a sociedade, não fere os princípios, então faça com muito amor, com muito temor a Deus. Porque a murmuração, a gente vê em vários textos da Bíblia, o quanto que a murmuração, ela desagrada a Deus. Porque eu posso servir a Deus, aparentemente estou sendo obediente a Deus, mas o meu coração está ali rasgado, meu coração não está feliz em fazer aquilo. Sabe, você chega para o seu filho, né, que é um novo convertido, filho, vamos para o culto. Aí já começa com, não vou, não quero, sabe? Aí acaba indo, porque foi meio que obrigado, e vai lá participar do culto. Foi participar? Amém por isso, melhor estar lá, até contra gosto, que ficar em casa ou em qualquer outro lugar. Mas o que Deus espera é que nós entendamos, e tudo que a gente venha fazer, nós façamos sem murmurar, sem se queixar, façamos por amor, porque se nós entendermos que nós recebemos algo que não merecíamos, que a salvação ela é nossa, nós temos uma vida eterna para desfrutar dessa salvação que foi nos dada sem mérito algum que nós tínhamos. Então tudo que eu venho fazer não é nada em função daquilo que Jesus já fez por mim. Se eu qualquer atividade que eu venha fazer nessa terra, por maior que seja talvez o meu esforço, é nada representando aquilo que Jesus fez por mim. Por isso que fala, não faça nada murmurando. E olha que quem está falando isso é um homem que pregou o evangelho, está na prisão, prestes a morrer. E ele está dizendo, eu me regozijo nisso, de ter trabalhado pelo evangelho. E nós temos liberdade. Nós estamos hoje na nossa casa, né, em função de um vírus, mas você tem liberdade na sua casa. Você tem liberdade de cultuar, de louvar, de glorificar a Deus. Você não foi tirado de você essa possibilidade. Então, tudo que você vier a fazer, faça, sabe, com amor, com gratidão, com reverência a Deus. Não murmure. Quando você for murmurar por alguma coisa, seja até uma situação, puxa, perdi o emprego. Né? Lógico, vão ficar tristes, mas não murmure, não comece a maldizer as pessoas, não comece a maldizer a situação que você está vivendo, porque, como disse na abertura desse culto, há tempo para todas as coisas, e Deus tem o controle absoluto da nossa vida, das nossas ações, porque tudo passa por Ele, tudo que nós passamos é querer dEle. Então, quando Paulo está dizendo, olha, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, olha,
que é uma responsabilidade nossa. Mas e se eu não fizer, eu vou perder a salvação? Não. A salvação você não perde, meu amado. A salvação não foi você que conquistou. Você só perde aquilo que você conquista. Você não conquistou a salvação. A salvação foi lhe dada por Deus através de Cristo Jesus. Ele que conquistou a nossa salvação. Então, nós não temos a capacidade de perder a salvação. Nós temos a capacidade de viver uma vida medíocre. Isso eu posso viver. Então, a capacidade de ir para o céu e lá não ter galardão nenhum. Isso eu consigo ter. Mas a salvação eu vou ter. Por isso que quando nós entendemos que a salvação ela é nossa, por isso que Paulo está dizendo, olha, a vossa salvação, ele está dizendo, olha, cuide dela, trabalhe para ela, trabalhe por ela, e você vai ver o Evangelho, ele crescer à sua volta. Mas isso nós temos que fazer com entendimento. Por isso que quando eu tenho esse entendimento, então nada me fere, nada me desagrada, nada me tira da presença de Deus. E ele diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, irreputáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha, isso ele está dizendo lá no início do Evangelho, há mais de 2020 anos atrás. E aí nós estamos vivendo isso hoje. Essa nossa geração, se você liga a televisão, você vê um jornal, uma revista, você vai ver que é uma geração totalmente corrompida e perversa. As pessoas vão só por ganância, não importa, né, se vai ferir alguém ou não para ter algum bem, as pessoas pisam nos outros. E é isso que o Evangelho veio trazer, sabe, pessoas com pensamentos diferentes. Quando ele diz, para que sejais irrepreensíveis, sabe o que é irrepreensíveis? Que ninguém te repreenda. Quando é que alguém te repreende? Quando você faz algo errado. Quando é que você repreende seu filho? Quando ele fez algo errado. Se ele não fizer nada errado, você não vai repreendê-lo. No seu trabalho, quando é que você recebe uma repreensão do seu chefe? Quando você fez algo que foi totalmente contrário àquilo que foi pedido para que você faça, ou fizesse. Na igreja, quando é que uma pessoa ela é repreendida por um pastor? Porque fez alguma coisa que fugiu totalmente àquilo que foi pregado, aquilo que foi ministrado, aquilo que foi ensinado. Aquilo que está contido na palavra de Deus. E aqui ele está dizendo, olha, para que sejais irrepreensíveis, para que ninguém venha te repreender. Porque quando nós assumimos o Evangelho, nós atendemos essa forma de ação, de vida, nós não somos acusados. Nós não somos, sabe, ninguém vem apontar o dedo para você. Porque você está fazendo algo que para eles, né, ou para o mundo, é algo que é sobrenatural. Hoje uma pessoa, ela ser bondosa, uma pessoa fazer as coisas sem murmurar, uma pessoa querer orar pelas outras, uma pessoa querer o bem das outras, é algo, né, que é sobrenatural. Porque nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. Então quando aparece alguém com um coração desejoso em ajudar, é fora do contexto, é fora do normal. E é isso que nós somos fora do normais. Né? Quantos crentes são chamados de loucos, né? Porque a Bíblia diz, olha, se alguém te bater, dá outra face. Só louco faz isso. Mas nós somos loucos por amar as pessoas. Nós somos loucos por agradar a Deus, por fazer com que a palavra dele, ela seja viva em nossas vidas. E aí ele diz que irrepreensíveis e sinceros. Essa palavra sincero me chamou a atenção. Porque irrepreensíveis é quando nós não damos motivo para ninguém nos repreender. Agora, sincero, essa palavra ela vem do grego, naquela época existia muito vaso, né? Até a gente vê em várias passagens bíblicas falando muito de vaso. E era um bem muito bem comercializado. Como é que eles faziam os vasos? Né? Com barro, argila ou qualquer outro material, e às vezes ficavam alguns furos. O que eles faziam com esses furos, essas deformações? Eles passavam cera. Pegavam cera e passavam essa cera e aquele vaso ficava perfeito. Pelo menos aos olhos de quem estava comprando. E era comercializado. E aí quando passava um tempo, às vezes ficava no sol, tomava uma chuva, ou ficava perto de um fogão, né, que era tudo a lenha, aquela cera começava a derreter. Aquela cera saía daquele espaço que ela estava cobrindo. E aparecia a deformação. Então, quando eles iam comprar algumas coisas, algum vaso principalmente, eles falavam, olha, eu quero um vaso, mas sem cera. Quero um vaso perfeito, um vaso natural, um vaso que não tinha nenhuma maquiagem.
Então ela foi formada essa palavra sincera, que depois na tradução ficou sincero. O que é sincero? Esse sincero quer dizer algo, uma pessoa que não tem nenhuma maquiagem. Uma pessoa, que você fala assim, essa pessoa é sincera, autêntica, verdadeira. É isso que Jesus, né, através de Paulo está dizendo, olha, e você seja sincero, não tenha maquiagem na sua vida. Sabe, o que você é na igreja, você é na sua casa, o que é você na sua casa, você é no seu trabalho. Nós não podemos ser maquiados, nós não podemos ser pessoas, né? Ah, tem um buraquinho ali, eu vou dar uma disfarçada aqui, porque aqui eu tenho que me apresentar bem, mas lá fora eu posso ser de qualquer jeito. Não. Quando ele fala que nós temos que ser sinceros, é que nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser o mesmo em todos os lugares, aquilo que, da forma como Deus te formou, da forma como é o seu caráter, da forma como você já começou a mudar o seu caráter e a sua personalidade já está estabelecida, esse é você. Então, e está dizendo isso para que todos nós entendamos que nós temos uma função no plano de Deus. Que nós temos uma tarefa a cumprir da forma como nós somos. Então você não tem que a gente pode até se espelhar em alguém. E é bom isso, tanto que nós nos espelhamos em Cristo. Nós queremos chegar à perfeição de Cristo. Muitas vezes nós nos espelhamos num pastor, muitas vezes nós nos espelhamos numa pessoa que nós temos um convívio dentro de um trabalho. Você vê que aquela pessoa, puxa, a pessoa faz bem esse trabalho, faz bem isso aqui, a gente se espelha nele. Mas não que nós vamos ser essa pessoa, não que nós vamos fazer aquilo que aquela pessoa faz. Não, nós vamos nos espelhar para que nós melhoremos, né, a nossa qualidade, a nossa possibilidade de convívio, mas sendo nós mesmos. Nós vamos ser uma pessoa única, nós somos únicos para Deus. Então, quando ele diz aqui, olha, seja irrepreensíveis e verdadeiros, porque é assim que Deus, ele vai aceitar a minha oração, a sua oração, ele vai aceitar a forma como nós apresentamos o Evangelho, com a nossa sinceridade. Sabe, não temos que maquiar nada, nós não temos que deformar o nosso caráter para agradar alguém. Não, você é aquela pessoa. Nós temos que moldar o nosso caráter igual de Cristo? Sim, mas eu não tenho que disfarçar aquilo que eu sou. Porque a partir do momento que eu não sou verdadeiro, eu não estou agradando a Deus. A partir do momento que eu não sou sincero, sabe, eu estou cheio de cera, eu sou uma pessoa falsa. Eu não sou aquilo que realmente eu me apresento. Era o que acontecia com aqueles vasos. Se apresentava bonito, mas na verdade estava cheio de irregularidades, cheio de fissuras. E depois isso aparece. Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Então, por mais que você ache que você está disfarçando uma situação, você está, né, maquiando uma forma de você conduzir a sua vida, né, você está dizendo, não, eu faço isso tudo certinho, mas fora, como Paulo está dizendo, olha, na minha presença vocês são obedientes, mas sejam mais ainda sem estar na minha presença. É aquela pessoa que, na presença de alguém, né, dentro da sua casa é uma pessoa, fora da casa é outra. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não é sincera. Ela é formada de cera. Aqui ela está bem, mas lá fora vai aparecer as suas deformações. E isso não é testemunho para ninguém. Sabe quando a gente fala assim, puxa, mas aquele é membro da sua igreja? Poxa, isso aqui é um pastor na sua igreja? Por quê? Porque lá ele está com cera, está deformado, cobriu as deformações, mas lá fora ele está verdadeiro, ele está como é que ele é mesmo, cheio de impurezas, e não conseguiu aniquilar essas impurezas. Então vive uma vida dupla, como a gente chama aí na sociedade, em um lugar é de um jeito, no outro lugar é de outro. Isso não é evangelho, isso não é ser transformado, isso não é uma pessoa regenerada. A pessoa regenerada, transformada, verdadeira, aonde você vê ela, é a mesma pessoa. Aonde quer que ela esteja, o caráter dela é ilibado, é aquele lá. É isso que Paulo está dizendo para esses homens e fala para mim e para você. Temos que ser irrepreensíveis. Olha, ninguém tem que nos apontar o dedo, né? Você não tem que dar motivo para isso, mas você tem que ser sincero. Você não tem que usar maquiagem no seu caráter, nas suas ações, não esconder nada de ninguém. Isso vai fazer com que as pessoas se agradem da sua vida. Porque nós vivemos numa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Porque quando nós agimos dessa maneira, nós somos luz aonde quer que estejamos.
quando nós agimos dessa forma. Quando uma pessoa vê você na igreja, e você é um crente em Cristo Jesus, e a pessoa te vê na rua, e vê que as suas ações são compatíveis com aquilo que você prega, ou com aquilo que você ouviu da pregação, com a palavra de Deus, você passa a ser luz na vida daquela pessoa. Esse é o fundamento do Evangelho, nós sermos luz na vida de cada um. Se eu e você, como crentes em Cristo Jesus, não formos luz para alguém, o Evangelho em nós não faz fundamento, não tem fundamento algum. Se eu na minha casa não for luz para algumas pessoas, não tem fundamento o Evangelho em mim. Então, quando nós temos isso, embora as pessoas são perversas, embora as pessoas são corrompidas, mas por mais perversa, por mais corrompida, a pessoa sabe identificar a luz. A pessoa sabe identificar quem tem algo diferente. E é essas pessoas com esse algo diferente, com essa luz, que vão transformar essa geração perversa e corrompida. Ou nós nos amoldamos a eles e nos tornamos corrompidos e nos tornamos perversos, ou nós entramos no meio dessa geração e transformamos essa geração corrompida e perversa em geração de luz também. Isso é o Evangelho. E aí ele está dizendo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Quando nós retemos a palavra, quando nós, crentes em Cristo Jesus, eu não sei, cada um de nós teve uma conversão, teve um tempo da sua conversão. Talvez alguns até nascerem em berço evangélico e desde criancinha foram para a igreja, então não tiveram assim uma vida mundana e depois teve um encontro com Cristo para ter uma conversão. Mas a maioria é assim, nós tivemos no mundo, né, uma vida secular, uma vida em outras religiões, e aí você é convidado para entrar na igreja, ou convidado por alguém para participar de um culto, e ali começa um processo desse trabalhar que é vontade de Deus, e você se torna um crente em Cristo Jesus. E aí, o que ele está dizendo é que quando nós entendemos isso, nós absorvemos essa palavra, e nós retemos essa palavra em nosso coração, quem se agrada mais ainda disso é aquela pessoa que te auxiliou à conversão. Porque talvez, como eu disse, você talvez nem se lembre qual foi a palavra que você atendeu o chamado de Cristo. Às vezes num culto houve uma pregação e naquela pregação o pastor fez um apelo e você aceitou Jesus naquele momento. Talvez você nem se lembre qual foi a pregação e muito menos qual o pastor que levou aquela palavra para que você se convertesse a Deus. Mas essa pessoa, esse pastor, esse evangelista, ou esse irmão de igreja que te levou, pode ter certeza que no dia de Cristo, no dia de nós prestarmos contas a Cristo, essa pessoa ela vai ser tipo homenageada. Ela vai saber que o trabalho dela, aquilo que ela fez do Evangelho, os chamados que ela teve, as pregações que ela fez, não foi em vão. A corrida dela no Evangelho não foi em vão, porque pessoas se converteram em função dela. Porque uma das coisas que mais entristece e deve entristecer um pastor ou um dirigente de igreja é quando alguém se afasta. Porque nos dá uma sensação de impotência, por mais que você tenha pregado, por mais que você queira ajudar, aí a pessoa acaba se afastando. E quando a pessoa ainda se afasta e depois ela se retoma e vai para outra igreja, glória a Deus por isso. Mas quando a pessoa se afasta e vai para o mundo, isso dá uma sensação ruim em qualquer um de nós que tem amor por essas vidas. Mas nós não temos controle disso. Nós não temos essa capacidade de controlar esse livre-arbítrio que as pessoas têm. Mas uma coisa é certa. Cada pessoa que você jogou uma semente, cada pessoa que você falou de Cristo, cada pessoa que você, com as suas ações, muitas vezes, no seu trabalho, a forma como você age, a forma como você responde às acusações, a forma como você responde às situações adversas, fez com que pessoas olhassem para você e você nem sabe, mas essa pessoa talvez se converteu numa igreja que talvez você nem saiba, mas com certeza o galardão ficou sendo seu, porque foi através das suas ações que isso aconteceu. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, naquele dia que nós fomos confrontados, para gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Paulo está na prisão, prestes a morrer, mas ele está se regozijando, feliz, porque ele sabe que tem um povo que através do seu trabalho, do seu esforço, da sua pregação, aceitou a Jesus, está
proclamando o Evangelho. Só que nessa carta o que ele está dizendo é que aparem algumas arestas, né, que se amoldem efetivamente ao Evangelho. Não deixe que a contaminação externa venha ferir os conceitos do Evangelho. Porque naquele grande dia, o que vai prevalecer na minha vida e na sua vida, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, não é o que nós adquirimos aqui na terra. Eu tenho certeza absoluta que, né, se é Jesus que vai nos entrevistar, né, porque nós vamos passar por um tribunal, que carro que você conseguiu, que casa que você conquistou, que trabalho que você fez, que faculdade que você conseguiu concluir, isso tudo não tem valor nenhum lá nos céus. Isso aí é bom aqui na terra, é necessário aqui na terra, isso faz parte de um crescimento de cada um de nós, mas nos céus, o que vai prevalecer na eternidade é o quanto nós trabalhamos para que pessoas fossem levadas ao Evangelho, o quanto que você usou de toda a capacidade que Deus te deu aqui na terra, de tudo aquilo que você conquistou, para levar pessoas ao Evangelho. Ou você somente se reteve ao seu ganho, à sua capacidade de ganhar e à sua capacidade de viver bem. Então, nesse grande dia que Paulo está dizendo aqui, é naquele dia que nós vamos prestar conta de todas as pessoas que Deus nos colocou para que nós guiássemos. Quantas pessoas que talvez você nem imagina, mas num ponto de ônibus Deus colocou do seu lado e te induziu, né, te colocou para falar de Jesus e você se acanhou e não falou. Talvez naquele grande dia você vai se lembrado que Deus te colocou uma pessoa do seu lado e você tinha toda a condição de falar de Cristo e não falou, você se calou. E é isso que Paulo está dizendo, olha, valeu a pena todo o meu trabalho, todo o esforço, porque eu sei que o Evangelho vai continuar. E é muito prazeroso, eu particularmente na minha casa, né, eu posso falar assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos, minha nora, meu genro, todos são convertidos a Cristo Jesus. E isso me alegra demais, porque o dia que eu partir, eu vou estar em paz, que todos eles estão no Evangelho. Aquelas pessoas que foram confiadas a mim, principalmente a minha família, e aí você, na sua casa, se tem alguém que Deus vai te cobrar da vida dessas pessoas, é as pessoas que estão no seu convívio, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus parentes próximos. Essas pessoas que nós temos que não somente proclamar o Evangelho, mas como Paulo disse, nós temos que ser sinceros, verdadeiros, irreputáveis, irrepreensíveis. São essas pessoas que nós temos em nossas mãos a responsabilidade de levar o Evangelho. E são essas pessoas que vão ver em nós a condição ou não de serem transformadas. Por isso que, quando eu estava lendo esse texto, o versículo 13, 14, 15, se você ler ele com bastante atenção, ele vai nos remeter à vida de de Daniel. Porque Daniel, ele viveu exatamente essas situações. Daniel, ele foi preso, ele foi tomado como cativo, mas em nenhum momento você vê Daniel murmurar. Daniel, ele foi colocado no meio de pessoas perversas, mas mesmo assim, ele levava o Evangelho de Cristo, que no caso era a palavra de Deus. Ele nunca blasfemou. Quando ele foi confrontado, a palavra de Deus prevaleceu na vida dele. Quando ele não podia orar, ele continuou orando. Quando as pessoas perversas quiseram achar algo contra ele, não conseguiram, tiveram que armar uma situação para que ele fosse condenado, porque ele não deu nenhuma forma de alguém colocar o dedo em rispe nele. Ele era irrepreensível, ele era sincero. Ele era uma pessoa que levava a palavra de Deus à risca. E é isso que Paulo está praticamente remetendo, né, a vida de Daniel para essas pessoas. Olha, olhe para Daniel, embora ele não falou isso textualmente, mas olhe para Daniel e veja que em meio a toda a situação ele se portou firme. Ele não precisava estar com alguém do lado. Ele sozinho, ele orava. Ele sozinho, ele levou a palavra de Deus. Ele sozinho, né, ele, Deus, ele foi fiel até o fim, até que fosse lançado na cova dos leões. E olha que bênção, quando ele saiu, o testemunho dele fez com que houvesse um decreto, que somente o Deus de Daniel fosse prevalecido naquela região. O rei fez um decreto. E é essa a minha e a sua responsabilidade de mudar decretos. Sabe, quando nós instituímos a palavra de Deus na nossa casa, decretos são mudados. Pessoas que não eram convertidas passam a ser convertidas, pessoas que não criam passam a crer, pessoas que não acreditavam em Deus passam a crer em Deus, pessoas que achavam que não há vida eterna começam a crer na vida eterna. Mas isso é testemunho,
Isso é nós nos dedicarmos a fazer a vontade de Deus. Amém? Espero que você entenda da maneira como eu entendi essa passagem e que você se esforce, porque é um esforço. Nós trabalharmos a nossa salvação é um esforço, é uma dedicação. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você se coloca na presença de Deus, mais Deus vai te dando essa capacidade de entender a vontade dele na sua vida. E quanto mais nós nos afastamos, também a verdade é crua e real. Quando nós nos afastamos, nós vamos nos esfriando e nós vamos deixando de crer, nós vamos deixando de acreditar, a nossa fé vai esfriando. Por isso eu peço em nome do Senhor Jesus, que a sua fé não esfrie, que o seu ardor por Cristo, ele seja cada vez maior, que a sua vontade de agradar a Deus seja cada vez maior, porque quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais vontade nós temos de agradá-lo. Amém? Meus amados, espero que você tenha tido um domingo abençoado. E hoje eu quero só compartilhar duas situações com vocês. A primeira é da que nós estamos vivendo, esse confinamento. Agora, dia 31 de maio, sai um novo decreto. E aí nós vamos ver qual vai ser essa forma de decreto. Se ainda vai continuar a reclusão ou se vai ter a possibilidade de nós voltarmos aos cultos presenciais. Nós vamos aguardar o que a convenção, embora vai haver um decreto pelo governador do estado e provavelmente do prefeito do município, mas nós vamos esperar também o que a convenção do estado de São Paulo nos passa. Assim que eles nos passarem, a forma como nós devemos atuar nos cultos, nós vamos fazer. Porque nós somos obedientes, nós somos prudentes também nessa área, tá bom? Então, mesmo que você ouça, mas olha, o prefeito autorizou, o prefeito fez isso, enquanto não houver uma regulamentação da nossa convenção, nós não vamos abrir a igreja, amém? Vocês entendem dessa maneira, eu creio que entendam dessa forma, tá bom? E uma outra notícia triste num certo ponto, e nós ficamos felizes porque sabemos que tudo coopera para o bem daquele que crê na palavra de Deus. E essa semana eu conversando com o pastor José Carlos e com a pastora Dalva, eles estão voltando para Suzano. Na verdade eles vieram da parte de Minas para cá, com o desejo de estabelecer, tanto que ele montou comércio aqui, enfim, estava com uma vida totalmente administrando tudo para ficar em Caçapava. Mas aí houve essa situação do Covid, isso atrapalhou demais, né, toda essa programação, porque como nós falamos também na palavra de hoje, né, Deus é que conduz tudo. Então às vezes a gente faz alguns planos e os planos de Deus são outros para as nossas vidas. E aconteceu isso com a vida do pastor Zé Carlos e com a pastora Dalva. Eles estão voltando para Suzano, então terça-feira agora, né, depois de amanhã, eles estão indo embora daqui e pediu que nós avisássemos a igreja. Então, como nós não estamos tendo culto presencial, ele não tem como falar com vocês, eu até sugeri que ele viesse, que a gente estivesse junto aqui, mas ele achou que seria melhor eu mesmo falar. Então, nós vamos orar nesse instante pela vida do pastor Zé Carlos, pela vida da pastora Dalva, que Deus esteja conduzindo-os, né, da melhor maneira possível. Se você puder, coloque a sua mão em favor desses homens e mulheres de Deus, homens que nem o caso do pastor José Carlos, há muitos anos servindo a Deus, e nós temos uma convicção que Deus tem colocado a mão sobre a vida dele, sobre os seus familiares. Estenda a sua mão e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e agradecidos somos a Ti por esse tempo que o Senhor nos concedeu de compartilharmos da vida do pastor Zé Carlos, da pastora Dalva, que teve um tempo aqui conosco, congregando, louvando, glorificando, ministrando aos nossos corações também, Senhor. Por isso eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, que agora nesse novo tempo, nessa nova empreitada, nessa mudança, Senhor, que o Senhor concedeu a eles, que o Senhor colocou no coração deles, seja o Senhor a cuidar de tudo. Cuide dessa mudança, cuide, meu Pai, de todo o conforto lá onde eles estarão, cuide das suas finanças, cuida do seu estado físico, psicológico, emocional, ó Pai, porque nós amamos esse casal e pedimos em nome do Senhor Jesus que a Tua guarda seja com eles e ser com eles, ó Pai, aonde quer que eles estejam, e que nós possamos, mesmo longe, nós possamos através talvez de um WhatsApp, de um telefone, manter sempre esse contato, para que o Teu nome, através da vida do pastor Zé Carlos, da pastora Dalva, seja louvado e glorificado. Assim eu lhe peço, te agradecendo por esse tempo que estivemos juntos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por esse culto, Senhor, por esse domingo da família na Tua presença.
que seja o Senhor, ó Pai, a mover os nossos corações, para que entendamos cada vez mais a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. E conduza-nos, ó Pai, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Conceda-nos sim, ó Pai, uma semana de vitória, uma semana de graça, guardando-nos, ó Pai, desse vírus, guardando-nos de toda e qualquer situação contrária, porque a nossa vida está confiada em Ti, Senhor. Guarda a cada um de nós, guarda a cada lar aqui representado, a cada casa que abriu para ouvir a Tua palavra, que seja o Senhor abençoar de uma maneira tremenda e conceder uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a sua mão em posição de receber e assim que nós ministrarmos a bênção apostólica, a Mari continuará louvando e se você quiser, continue junto conosco. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Deus proverá quando o azeite